nós estamos aprendendo como corpo a tirar essa mentalidade de fugir e ocupar os nossos espaços. E semana passada nós falamos que muitas vezes a gente sai do Egito, mas um pensamento egípcio fica dentro da gente. E você foi vendo ali nas passagens que a gente tem sim esse pensamento egípcio. Um dos pontos fortes da semana passada foi a questão da voluntariedade, porque foi no Egito que o povo de Deus aprendeu a fazer as coisas de forma forçada. E até hoje a gente faz tudo porque é forçado, tudo porque é obrigatório. Então nós aprendemos semana passada a tirar essa mentalidade de fazer as coisas obrigadas e a voluntariamente começar a servir. Foi esse o ponto da semana passada. Então, hoje a gente volta ainda no ocupar, tá? Tirar essa mentalidade do Egito de nós e ir para o ponto que Deus quer. A minha pergunta é, quando o povo saiu do Egito, eles foram para onde? Eles foram para o deserto. Mas quando você sai de um ponto e tem o destino final, você não chega lá assim, de uma hora para outra. Até você chegar lá no seu destino final, você vai passando por vários lugares. Há pouco tempo atrás a gente foi para a África do Sul. Até chegar lá, eu tive que passar por São Paulo. E de São Paulo vai para Joanesburgo. E de Joanesburgo até eu chegar lá. Então a gente precisa entender o seguinte, o povo saiu do Egito, mas eles não chegaram logo, no deserto ou na Terra Prometida. Eles foram passando em vários lugares até chegar aqui. Com exceção da Marfisa, que acessa por internet, eu acho que quem vem mais de longe é o Henrique, né? O Henrique saiu da onde, Henrique? Da Tijuca. E qual foi o seu destino final? Não, o seu destino final é Pavuna. De lá da Tijuca até aqui, você passou mais ou menos por quantas estações? 19, até sabe. Ele passou por 19 estações até chegar, vai contando, no destino final. O povo de Deus também passou por estações. Eles saíram do Egito e foram passando por 42 estações até chegar no destino final. Então, o Henrique passou só por 19. O povo foi passando por 42 estações. Então, o que a gente vai começar a estudar? Algumas dessas localidades que o povo foi passando, dessas estações que eles foram passando. E todas elas, Deus ia mandando sair. Sai daí, seu destino final não é aí. Você tem que ocupar lá. Você só está passando. Você sabia que tudo que a gente vai passando na vida vai nos preparando para o nosso destino final? E o nosso destino final não é o céu, não é a glória. O nosso destino final é Cristo. Nós precisamos aprender a viver em Cristo. Então o povo saiu do Egito, amém? Abre lá em Números. O povo saiu do Egito, vamos ver qual foi a primeira estação. Qual é a sua primeira estação lá, Henrique, depois da Tijuca? São Francisco Xavier. A primeira estação é São Francisco Xavier. Hoje você não vai para São Francisco Xavier, você vai para a primeira estação. Qual foi o primeiro local? É estação mesmo que é chamado, tá, gente? Eles não estavam de trem nem de metrô, eles estavam andando. Mas o termo que se usa é exatamente estação. Até porque Deus vai se manifestando em estações, não é isso? Hoje nós estamos na estação apostólica. Mas vamos estudar qual foi a primeira parada do povo assim que eles saíram do Egito. Números 33, alguém lê para mim e me ajuda. Números 33, do 1 ao 3. Eu preciso que vá devagar. Números 33, do 1 ao 3, vai falar claramente as estações que o povo foi passando. Eles saíram do Egito e a primeira parada foi aonde? Vamos lá, Números 33. Lê mais alto, lê mais alto. Forte, bonito. Essas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés. Eles não saíram desorganizados? Não. E eles também saíram sob uma liderança. Moisés e Arão. Moisés e Arão, vai lá. Por ordem dos
Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada dele. Essas etapas são as estações. Esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa. Saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios. Tá ótimo. A versão do Henrique, embora seja muito boa, ela não trouxe a palavra, para mim aparece aqui, o ponto de partida. Alguém tem com essa expressão? Não, né? Saída? O seu tá? Partirá. O meu tá escrito ponto de partida. Então, olha só, eles saíram do Egito. E qual foi o local que eles pararam? A estação foi qual? Ramsés. É Ramsés? Ramsés. O problema é que eu fico lendo em inglês, aí vocês sabem que é minha cabeça, né? Então, em português está escrito que é Ramsés. Ramsés. Eu chamei de Ramsés. Saíram do Egito, primeira parada, qual foi? Ramsés. Qual foi o dia que eles saíram de Ramsés? O dia? 15 do primeiro mês. Tá. O mês foi que mês? O primeiro. Confere? Foi o primeiro mês. E o dia foi qual? 15. Então, eles saíram, o ponto de partida foi o primeiro. Lembra do que a gente já ensinou aqui? O princípio das primeiras coisas, os princípios da prioridade. Tudo que é primeiro, tudo que é mencionado primeiro na Bíblia, a gente precisa prestar atenção. Então, o povo saiu no primeiro mês. Isso é uma indicação da prioridade. O que é prioridade? Fazer primeiro as coisas mais importantes. A Bíblia diz, buscai primeiro o quê? O reino e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, o povo saiu no primeiro mês, não foi por coincidência. É porque ali tinha um ensinamento da questão das prioridades. Então, eu preciso priorizar sair do Egito. No caso aqui, eles saíram do Egito, pararam numa cidade chamada Ramsés. Eles tinham que sair de Ramsés, porque o lugar do destino deles não era Ramsés. E eles fizeram isso no primeiro mês. Qual foi o dia mesmo, Thaís? 15. Confere comigo, vocês que são bons de número. 15 é igual 5 vezes 3. Ou 3 vezes 5. 5 é o número da graça. E o 3 é o número da confirmação de Deus, não é isso? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Santo, santo, santo. 3 é o número também da Trindade. Então, no número 15, você enxerga 3 vezes o número 5. E 5 é o número da graça. Qual é o símbolo que está ali atrás desse dia 15 do primeiro mês? Eles saíram de Ramsés debaixo da graça. Você sabia que a gente precisa de graça para se desconectar de certas coisas? Eu estava conversando com alguém que está com uma vida desgraçada. O que é uma vida desgraçada? É uma vida sem a graça. A vida da pessoa está toda ruim, está toda bagunçada, porque ela não tem acesso à graça. E aí, quando eu disse, vem ouvir a palavra da graça, porque é essa palavra que vai te dar graça para você se desconectar do que você precisa. Sabe o que a pessoa falou para mim? Ah, não, porque eu tenho que dançar na igreja hoje. A minha resposta é, então fica dançando nessa desgraça que você está. Uma das coisas que todos nós acessamos, e ninguém aqui pode negar, foi a graça. Independente do que você tenha passado ou está passando, você está debaixo da graça. E é por isso que você consegue vencer. Agora, muitos insistem em ficar fora da graça. É por isso que são escravos no Egito. Então, quando Deus mandou o povo sair de Ramsés, foi no primeiro mês, prioridade. E foi no dia 15.
porque é o símbolo da graça. Você quer sair de uma posição errada, você precisa acessar o quê? Graça. Por isso é que você está entendendo que muita gente que a gente conhece não consegue. Por quê? Não está debaixo da graça. Então aqui foi debaixo da graça essa saída. Agora, sair da onde mesmo? Da onde que eles tinham que sair? Sair do Egito. Não, a cidade, Sair gente. da cidade. Qual o nome da cidade? Ramessés. Ramessés, a cidade de Ramessés. Ramessés também era um dos nomes, se eu não me engano, era o terceiro faraó. Não, o filho de José não. Era Manassés. Aqui é Ramessés. Ramessés era o nome ou do segundo ou do terceiro faraó, tá? Se você joga esse nome, não faça agora, pelo amor de Deus. No Google, você vai ver que ele era o nome, esse era um dos nomes de faraó. Só que Ramessés era a cidade que o faraó que servia, ou seja, o chefe, né, de José, essa cidade, Ramessés, foi dada aos familiares de José. Quando eles saíram do Egito e vieram para José, eles tinham que ficar em algum lugar. O nome do lugar que eles ficaram, a cidade que Faraó entregou para eles, foi Ramessés. Confere aí para mim. Algumas traduções vai trazer a palavra Gozém, né? Até porque Gozém era um distrito de Ramessés. Então, Ramessés era a cidade inteira e Gozém era um distrito. Mas Faraó entregou para José a cidade de Ramessés para que o povo de Deus habitasse ali, né? No caso, a família de José. Alguém lê para mim Gênesis 47, 11. Ramessés era a cidade que Faraó deu para a família de José. Pode ler? Pode ler. É Gênesis 47, 11. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito. Era a melhor parte. E aí? Na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Então era a região, era melhor. Ramessés. Só que você sabia que uma coisa que é bênção para você hoje, amanhã ela pode se tornar maldição? Sim. Sim? Sim ou não? Alguma coisa que é bênção hoje, amanhã pode se tornar maldição. Então, na época que essa cidade foi dada, a versão do Henrique até diz que era a melhor parte do Egito. A família de José habitou ali, foi bênção. Mas anos depois, esse lugar virou maldição. Sabe por quê? Ali era o centro da adoração de um deus egípcio. Alguém já ouviu falar no deus chamado Ra? Não é isso? Tem uma cantora aqui brasileira que hoje é pastora, graças a Deus. Ela adorava esse deus. Essa cantora é a Baby Consuelo. Ela adorava o deus Ra. E o deus Ra é o deus Sol. A palavra Ramessés, ou Ramessés, quer dizer filho do Sol. Os adoradores do Sol, astro, né? Os adoradores desse Deus iam para lá para aprender a adorar a Deus. Deus Sol. Uma coisa que era bênção se tornou o quê? Maldição. Foi por isso que Deus mandou o povo dele que parou exatamente ali, naquela cidade. Deus falou para eles, sai. E eles saíram no primeiro mês do dia 15. Tem que ter graça para conseguir se desconectar de algumas coisas. Sem a graça a gente não consegue largar. Então essa cidade que era bênção se tornou maldição. E Ramessés quer dizer o que mesmo? Filho do Sol. Você sabia que muitas pessoas adoram o Sol, o astro, ou o Sol, o entendimento do que aquele astro quer dizer? O Sol nada mais é do que a luz natural. Confere? O Sol não é a luz espiritual. O Sol é a luz natural. E a luz não é um símbolo do entendimento? A luz não é um símbolo da sabedoria? O nome do nosso ministério é Ministério Luz. Que luz é essa? A luz que vem de Deus. Mas existe uma luz que vem do natural, não é a luz de Deus.
E os adoradores do sol, eles buscam essa luz que não vem de Deus, é uma luz natural. Abre a sua Bíblia, eu acho que a gente já falou, mas vale a pena recapitular. Entender que Deus criou a luz separado do sol. A luz não veio através do sol. São coisas diferentes. Abre lá, Gênesis 1, 2. A Bíblia diz que havia trevas. O mundo estava em trevas. Gênesis 1, 2. Leia aí para mim. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aí vai para o verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Que luz é essa que Deus mandou haver? É o sol? Não. Não. Até porque o sol só foi criado no quarto dia. E esse dia aí era o primeiro dia. Vai lá para o verso 14 até o 18 de Gênesis. Vai lá, lê, Disse Ricardo. Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Então a luz lá do verso 3 não é a luz do sol. Confere. Porque a luz do verso 3 foi criada no primeiro dia. A luz do sol só no quarto dia. Então existe uma luz que não é a luz do sol. A luz do sol é uma luz natural. A luz de Deus é uma luz espiritual, de entendimento. Então dizer que Deus criou a luz e associar ao sol está errado. Porque você está vendo aí que Deus criou a luz no primeiro dia, a luz dele, e os luminares, inclusive o sol, no quarto dia. São coisas distintas, mas quando a gente lê, a gente não percebe, vai tudo num barco só. E a gente acha que só existe uma luz e que essa luz é a luz do sol. Presta atenção, luz do sol é uma coisa, luz de Deus é outra coisa. O entendimento do sol é uma coisa, são coisas naturais. O entendimento de Deus é outra. A sabedoria do sol é uma e a sabedoria de Deus é outra. E Ramassés quer dizer filho do sol. São aqueles que estão debaixo do entendimento natural, do entendimento da terra e não do entendimento de Deus, não da luz de Deus. São duas coisas diferentes e Deus falou para o povo, sai desse entendimento, desses adoradores do sol, para o lugar que eu vou mostrar para vocês. Olha o que primeiro que a luz do sol é comparada a coisas humanas, filosofias humanas, sabedorias humanas. E existe paralelo à luz de Deus, é claro isso? E que o povo de Deus tinha que sair dali, porque o povo adorava o sol. Dentre os povos que adoram o sol, existiam os caldeus, os egípcios, os assírios, os babilônios, os medo-persas e os romanos. Todos esses povos tinham no sol o deus dele. Alguém já viu uma estatuazinha de um sol com um rosto? Aquele é o deus Ra, ou o deus Sol. Opa! Hoje, muitos não adoram o astro Sol, mas muitos adoram as filosofias ou os entendimentos naturais que estão representados no Sol. Se a gente quer ocupar o nosso espaço, a gente precisa deixar de ser filhos do sol, do entendimento natural, da sabedoria humana e se tornar filhos de Deus, acessando a luz de Deus. E a Bíblia vai mostrar que a sabedoria deste mundo, ela é enganosa, ela é errada. Alguém lê para mim Tiago 3, vai falar da sabedoria deste mundo ou da luz deste mundo. Tiago 3, do 13 ao 17. Tiago 3, do 13 ao 17. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento mediante as obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terreno, não é espiritual e é demoníaco. Pois onde há inveja
tem ambição egoísta, ali também haverá confusão de toda espécie de mal e toda espécie de mal. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bom fruto, imparcial e sincera. Sabedoria que vem de Deus é diferente da sabedoria humana. A sabedoria deste mundo não é a sabedoria de Deus. Um outro verso, 1 Coríntios 1, do 18 ao 21. 1 Coríntios 1, do 18 ao 21. Sabedoria do mundo não é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, do 18 ao 21. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Até o 21? Esse até o 21. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. 1 Coríntios 2, do 6 ao 9. 1 Coríntios 2, do 6 ao 9. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. É verdade. A sabedoria de Deus é diferente desse mundo. 1 Coríntios 1, verso 27 e 28. 1 Coríntios 1, 27 e 28. 27 e 28? Não, lemos o 18 até o 21. Agora é 1 Coríntios 1, 27 ao 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Lê agora o verso 24 de 1 Coríntios 1. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é chamado da sabedoria de Deus. Então, quem segue o sol, que é a sabedoria desse mundo, não segue a Cristo, porque Cristo é a sabedoria de Deus. 2 Coríntios 4, verso 6. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo em Cristo, Cristo é o centro. Ele é a sabedoria de Deus. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele usa a palavra iluminação, né, por causa da discussão de luz. Então ficou claro de que existe a luz ou sabedoria do mundo, que é exemplificada no sol, na luz do sol. E existe a luz ou a sabedoria que vem de Deus, isso é claro. E Deus mandou o povo sair de Ramsés, porque Ramsés quer dizer o quê? Filho do sol, do sol. E o exemplo que está ali atrás é que esses seguidores do sol, eles seguem uma luz ou uma sabedoria do mundo, que não é a sabedoria de Cristo. Agora a minha conversa com vocês é a seguinte: será que existem crentes que seguem a sabedoria do mundo? Sim. Será que existem crentes que pensam com a cabeça do mundo? Sim. Ele é crente, mas ele é mais mundano do que de Deus. Quer ver coisas pequenas que mostram que a gente segue muito a sabedoria do mundo, a luz do sol, e não a de Deus? Como é que se mede o sucesso de alguém? Como é que você olha para uma pessoa e diz, essa pessoa é uma pessoa de sucesso? Ah, é o quê? Dinheiro. Dinheiro posso.
dinheiro, posses, ou seja, você não diz que um pobre é bem-sucedido. Porque a medida de sucesso de quem segue a luz do mundo é o dinheiro. Então você vê alguém com dinheiro, você acha que essa pessoa é bem-sucedida. Eu não trouxe um exemplo bíblico, eu trouxe um exemplo do dia a dia, porque de repente vocês vão entender melhor. Alguém já ouviu falar num DJ chamado Alok? Nunca ouviu falar, o Henrique nunca ouviu falar no DJ Alok, mas todo mundo aqui já ouviu falar. Ele é brasileiro, gente? Ele é brasileiro? Eu nem sei, me fugiu essa... Porque eu não fui escarafunchar. Eu sei que ele é um DJ da moda e parece que ele é, no momento, é o Chan, né? O poderoso é ele. Mas segundo uma entrevista que ele deu, ele disse que tinha dinheiro, muito dinheiro, mas não se considerava alguém feliz e bem-sucedido. Foi no dia que ele foi ajudar alguém com deficiência auditiva, parece que ele encontrou uma senhora com deficiência auditiva, e ele resolveu ajudar essa senhora, ela não tinha dinheiro para comprar o aparelho, e ele ajudou e a mulher voltou a ouvir, e ali ele descobriu o sentido para a vida. Parece que ele faz muitas obras sociais, porque foi assim que ele descobriu a felicidade. Aí, na entrevista dele, ele diz assim, eu tinha o dinheiro, eu sempre tive, mas eu não me considerava alguém feliz e bem-sucedido, até eu descobrir o propósito do meu dinheiro. Tem uma aula de inglês que eu dou num dos livros aí, que fizeram uma pesquisa numa universidade dos Estados Unidos e descobriram o seguinte, o que te dá a felicidade não é ter o dinheiro, mas é o propósito do qual você usa o seu dinheiro. Então, eu tenho dinheiro, mas eu uso isso para quê? Quando você descobre esse propósito, aí você tem essa sensação de felicidade. Mas muitas pessoas têm e não têm um propósito. E por isso, essa sensação de vazio ou de impotência. A Bíblia conta uma história daquele homem no tanque de Betesda. Se eu não me engano, é essa a lição que é usada por migração, é isso? Então, ele estava cercado de muita gente, mas a Bíblia diz que todos aqueles que cercavam eram paralíticos, igual a ele, eram cegos, eram coxos, era muita gente, mas todo mundo era deficiente. Aí eu digo para você, uma igreja pequena, ela é considerada uma igreja de sucesso? Não. Uma mega church é considerada uma igreja de sucesso? Sim. Sabe por quê? Porque na sabedoria do mundo, o sucesso é muita gente. O sucesso é muito dinheiro. Mas lá no tanque de Betesda tinha muita gente. Mas todos eram cegos, paralíticos, deficientes. A sabedoria de Deus te faz entender o seguinte, não são quantidades. Porque a gente pode ter uma mega church de gente doente, de gente impotente, de gente que não tem, disfuncional é a palavra isso, de gente disfuncional, mas é muita gente. E ao mesmo tempo você pode ter um grupo pequeno de pessoas saudáveis, produtivas, felizes, que conhecem o propósito dela. Então, no mundo, a gente acha que sucesso é fome e dinheiro. E isso é a sabedoria do mundo, e isso vem do Deus Sol. Vem do entendimento das coisas naturais. Quando nós passamos para o entendimento de Deus, a nossa medida de sucesso não é igual à medida de sucesso do mundo. Então, eu vou começar a mudar o meu entendimento e realmente entender o que é o tal do sucesso. Porque no mundo, sucesso é o quê? Dinheiro. Aí eu pergunto para vocês, Neymar tem dinheiro? Mas você acha aquele jovem bem-sucedido? Se eu pensar naturalmente, ele é famoso, jovem, muito endinheirado e tal. Mas se eu pensar com a sabedoria de Deus, o que esse jovem está fazendo com o talento que ele tem?
O que esse jovem está fazendo com a influência que ele tem? Só ensinando coisa ruim, só passando o que não presta, ensinando que a gente pode viver uma vida inconsequente. Vai lá, gente, você tem dinheiro, está tudo bem. Então, muitas vezes, nós somos filhos de Deus, mas o nosso pensamento está debaixo de uma luz natural, de um entendimento. A gente também acha que ser bem-sucedido é só ter dinheiro. E aí, por isso que a gente fica nessa busca, e até a igreja faz isso. Quer ver? Venha, dá a Deus, que Deus vai multiplicar. Opa, então se eu tenho 100, eu vou dar para Deus, Deus vai multiplicar? Tá vendo como é que a gente acaba pensando igual à luz natural? Está na hora da gente sair do nosso Ramsés, porque a sabedoria de Deus não é a sabedoria deste mundo. Um outro exemplo, o mundo foca nas aparências exteriores. Sim ou não? Sim. Você vê alguém chegando com aquela camisa bonita, aquele carro, ele nem sabe que está todo devendo, está pendente, está com o nome no Serasa. Serasa? É Serasa o nome, gente? É Serasa, é SPC. Mas a aparência da pessoa vai logo com iPhone 12, 13, iPhone 15, né? Mas a realidade não é aquela. Então, quando eu funciono com essa cabeça de Ramsés, eu acho que a aparência exterior é o suficiente para eu medir o sucesso. Mas quando eu funciono com a sabedoria de Deus, eu entendo que não é o exterior, é o que está dentro, é a essência. E Deus começa a levantar um pessoal, uma geração que entendeu isso. E eles não focam mais na aparência exterior, mas eles focam no que está dentro. É bem verdade que o que está dentro, ele passa para o que está fora. Mas o ponto aqui é não viver de aparências. É não viver do que está de fora. Porque às vezes a gente bota uma capa de crente, né? O irmão crente bota logo um terno, vai para a igreja todo lindo, mas às vezes o interior não é aquilo. Então, se eu estou debaixo de um pensamento de Ramsés, eu foco no que está de fora. Mas se eu estou debaixo da sabedoria de Deus, eu foco na essência, naquilo que está de dentro. Então, o grande ponto aqui hoje é o seguinte: vamos sair de Ramsés? Vamos parar de usar a sabedoria deste mundo, a sabedoria que vem do sol, das coisas naturais, e vamos migrar para a sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que Cristo é a sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. O nosso destino final é Cristo e não o céu. E sozinho você vai começar a pensar quais são as coisas que eu estou funcionando muito mais no natural do que no espiritual. Porque a lista é muito grande. E se eu fosse botar a lista toda aqui... Então, no primeiro mês do dia 15, o povo saiu da onde? De Ramsés. E Ramsés quer dizer filho do sol. E o sol é uma ilustração do entendimento natural, humano. Eu preciso migrar para o entendimento de Deus, o entendimento espiritual. Por isso que Deus falou, sai de Ramsés e vai. Ramsés era a primeira estação que o povo parou. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Semana que vem, vamos ver para onde esse povo foi. Qual é a segunda estação, Henrique? Você foi Afonso Pena. Ele gravou até as estações, gente. Eu quero que você grave as estações de Deus. A primeira estação foi qual? Ramsés. Semana que vem, vamos ver a segunda estação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Claro e objetivo. Amém? Amém. Amém. Vamos para a ceia.